No programa anterior estivemos em Gaula, onde assistimos à apanha do vinho, utilizada pelos artesãos para o fabrico de cestos e outros objetos. Aventurámo-nos e caminhámos até ao extremo oriental da ilha, a Ponta de São Lourenço. Também fizemos um passeio de barco. O Miradouro de Cristo Rei e a Vila de Machico não ficaram esquecidas. E no programa de hoje vamos até Tomar, um lugar incrível conhecido por ser a cidade templária de Portugal. Já conhece a história destes cavaleiros e as tradições seculares que se mantêm vivas até aos dias de hoje. E não ficamos só por aqui. Continue connosco. Tomar, uma cidade com cerca de 40 mil habitantes, possui um património histórico único. E hoje estamos por Portugal continental, na cidade de Tomar. Esta cidade é conhecida por ser a cidade templária. E por falar em templário, falamos em história. Porquê é que é conhecida por ser uma cidade templária, o Tomar? Porque foi fundada pela Ordem do Templo, pelos Templários, na altura da conquista cristã, não é, da reconquista do território. Dom Afonso Henriques conquistou Tomar aos árabes, aos muçulmanos, e a partir daí a Ordem do Templo, que já existia em Portugal, foi doada todo este território para usufruto da Ordem, e a Ordem foi se instalar aqui a partir de meados do século XII, daí uma cidade templária. Mas quem eram estes homens? E qual era a sua missão? A Ordem Templária foi constituída em Jerusalém quando, na Primeira Cruzada, os europeus reconquistaram Jerusalém dos muçulmanos, e era muito comum os peregrinos cristãos quererem se deslocar a Jerusalém para pedir aquilo que se chama uma indulgência plena. Mas era muito difícil, porque havia sempre... Jerusalém não fica na costa, as pessoas normalmente iam de barco, e depois naquele caminho desde a costa, chamava-se Cesareia, até Jerusalém, eram muitas vezes atacados por ladrões, saqueadores, e os próprios muçulmanos queriam contra-atacar os cristãos. Então houve um conjunto de cruzados, de guerreiros militares, que resolveram instituir uma ordem militar para proceder à defesa desses peregrinos. E essa foi chamada então a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Jesus Cristo e do Templo de Salomão, porque eles estavam, o palácio onde eles tinham a sua sede, estava no sítio onde em Jerusalém tinha existido o Templo de Salomão. Portanto, eram militares, cavaleiros, cruzados, que defendiam estes peregrinos na sua peregrinação até Jerusalém. E escolheram como símbolo uma cruz, como todos os cruzados, que durante muito tempo foi o reconhecimento, o símbolo desta ordem por todo o mundo cristão europeu e até ao Médio Oriente, onde esta ordem se implantou. Porquê é que eles decidiram vir aqui mesmo para Portugal? É porque dos 9 cavaleiros que fundaram a ordem, um deles era da família de um senhor que se chamou mais tarde São Bernardo de Clairvaux. E este senhor também era da família do nosso primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, que depois veio fundar em Portugal o famosíssimo mosteiro da Alcobaça da Ordem Cisterciense. E foi através de São Bernardo que os cavaleiros da Ordem se vieram também instalar em Portugal, porque, enfim, já antes do nosso primeiro rei começar a conquistar território para o sul, a mãe dele, a Dona Teresa de Leão, pediu à Ordem para a vir ajudar a combater no sul os muçulmanos, e foi assim que eles chegaram a Portugal, através deste elo comum que foi o São Bernardo de Clairvaux, que depois também foi, de facto, o orago, foi o protetor, o santo protetor da Ordem Templária por toda a Europa, não só em Portugal. Foi uma pessoa muito importante, e
estivemos com certeza de falar dele quando estivermos em Alcobaça. E foi assim que eles chegaram a Portugal. Primeiro ficaram instalados num mosteiro que já não existe, em Sor, que foi a primeira sede da Ordem Templária, e depois então vieram para Tomar quando Dom Afonso Henriques conquistou Tomar em 1147. Nós estamos na Praça da República, a principal praça da cidade. Palco de eventos culturais, feiras e mercados, é um ponto de encontro e um símbolo da rica herança da cidade. A praça é cercada por edifícios históricos e monumentos notáveis, como a estátua de D. Gualdim Pais, o poder temporal representado pela Câmara Municipal e de frente para ela a Igreja de São João Batista, simbolizando o poder eclesiástico. A cidade de Tomar foi fundada em 1160 por D. Gualdim Pais, que foi também o quarto grão-mestre da Ordem do Templo em Portugal. A sua homenagem no centro da praça sublinha também a importância histórica dos templários em Portugal. O edifício que hoje é a Câmara Municipal também guarda uma história. Nós estamos aqui na Praça da República, mas ela anteriormente tinha outro nome, que era Dom Manuel I, que era o rei de Portugal. Mas o que é que um rei português que vive em Lisboa tem a ver com esta cidade que é Tomar? Outra excelente pergunta. Dom Manuel I, antes de ser rei, foi governador da Ordem de Cristo. Portanto, daí que esta praça principal tomasse o seu nome e Dom Manuel I, que, enfim, sendo governador da Ordem de Cristo, também vinha muitas vezes a Tomar antes de ser rei, ainda não era Dom Manuel I, ainda era só Dom Manuel Duque de Beja, fez deste edifício um paço real. Depois, mais tarde, foi, enfim, modificado, mas a estrutura do edifício ainda é do século XVI, os arcos que vemos. O que vemos agora adiante de nós são os espaços, os chamados espaços da administração pública, hoje em dia chamado de Câmara Municipal, mas ainda vemos lá no alto a esfera armilar, que é o emblema, a empresa de Dom Manuel I, o escudo de Portugal do lado esquerdo e a cruz da Ordem de Cristo, não da Ordem Templária. É uma coisa diferente, mas havemos de falar nisso mais tarde. Durante o reinado de Dom Manuel I foi construída a Igreja Gótica São João Batista, em finais do século XV. Porém, a sua torre sineira pertence ainda a uma igreja anterior, que existia no mesmo local. Estudos apontam para a época visigótica, devido à existência de uma pedra com a representação de 2 leões, que para a altura acreditava-se que guardavam as almas tumuladas dentro da igreja. Outro destaque da igreja é o seu portal gótico tardio com elementos manuelinos. E no seu interior encontram-se importantes obras de arte sacra. Esta igreja é um marco histórico e arquitetónico da cidade de Tomar. E aqui no centro de Tomar, na Praça da República, entramos aqui numa loja chamada Casa das Sementes. E logo à entrada da loja deparamos com 2 manequins, assim vestidos diferente, mas isto tem uma história e tem a ver com festa, não é assim, Cristina? É verdade. E esta festa tem a ver com a mudança da Ordem do Templo para a Ordem de Cristo, porque quem efetuou essa mudança foi Dom Dinis. E a sua esposa, a Rainha Santa Isabel, era uma grande devota do Espírito Santo. E estas festas são as festas do Divino Espírito Santo, que em Portugal desapareceram quase por completo, mas cuja tradição se mantém aqui na cidade de Tomar. Hoje em dia a festa assume também um aspecto de romaria, em que as pessoas festejam não só uma festa religiosa, mas também uma festa profana, e que, sendo festa profana, também integrou uma festividade pré-existente ao cristianismo, da época dos romanos, que é a chamada Festa das Colheitas. Olhe, repare neste altar. É um altar que é composto por pão, portanto, o pão que se faz dos cereais que eram colhidos durante esta festa das colheitas. Hoje em dia, este altar que as moças das várias paróquias de Tomar têm que pôr à sua cabeça e desfilar com este altar que pesa
imenso e o altar tem que ter o tamanho da rapariga, da moça que o carrega. E ela então vai desfilar carregando o altar pelas várias paróquias da cidade. As cores são as cores das paróquias e normalmente a faixa que a menina traz à cintura e o rapaz vai trazer uma gravata da mesma cor. Em cima do andor temos do tabuleiro, chamada Festa dos Tabuleiros, não é? Temos a cruz da Ordem de Cristo, também pode ser uma pomba que então, coroada, temos a coroa com a pomba, que é o símbolo do Divino Espírito Santo. Portanto, estas são festas integradas neste culto antigo ao Divino Espírito Santo. Estas festas, antigamente, no final da festa, os pães eram distribuídos pela população pobre e também havia bois que eram levados pela cidade, que depois no final do desfile eram, enfim, mortos e a sua carne era grelhada e distribuída pela população. A Festa dos Tabuleiros é um orgulho para os nativos e a mais conhecida tradição de Tomar. Pelas suas ruas, facilmente você encontra referências a esta festa. E agora saímos ali da praça principal, Praça da República, e seguimos pela Rua Serpa Pinto, que é a rua assim mais movimentada, com comércio. Comércio, uma palavra-chave para Tomar, pois nesta cidade passava uma importante via romana. Era a antiga Rua da Corredora, portanto a rua que ligava o rio, sempre muito importante, ao centro da cidade, não é? Portanto, é um nome muito antigo. A Rua da Corredora é como se fosse a Rua Direita, é a rua principal de uma cidade do século XVI-XVII. Esta rua tem edifícios muito elegantes, arte nova, que mistura as azulejarias com os pormenores de azulejo, com balcões em ferro forjado, com varandas em ferro forjado, que são muito bonitas. Vale a pena ver os edifícios aqui ao longo desta rua. Para você que só chegou agora, estamos em Tomar, a cidade dos Templários, que foi fundada por um de seus líderes. Conhecemos também edifícios históricos, o antigo Paço Real, que hoje é Câmara Municipal, e a Igreja de São João Batista, que se encontram no coração da cidade. E ainda falamos da festa mais famosa de Tomar, a Festa dos Tabuleiros. E seguimos pela principal Rua das Compras. Continue connosco. Encontramo-nos na Rua de Serpa Pinto, conhecida pelo seu comércio. A pastelaria Estrelas de Tomar também fica nesta rua. E enquanto a Cristina foi buscar um souvenir, nós aproveitamos este momentinho para vos mostrar as delícias de Tomar, os seus doces típicos. Eu tenho aqui 4 tipos de doces típicos de Tomar. Talvez o mais famoso e o mais exclusivo seja aqui as fatias de Tomar, que dizem que este doce era o doce preferido dos frades do Convento de Cristo. Este doce é a base de gemas de ovo, é feito em banho-maria com uma pasta de açúcar e dizem que é muito bom. Ainda não provei, talvez vai ser hoje o dia. Para os mais românticos temos estes bolinhos, que chama-se Beija-me Depressa, também à base de gemas de ovo. Depois temos aqui as Estrelas de Tomar, que dizem que é o doce mais antigo de Tomar, são umas queijadas com miolo de amêndoa. E temos os queijinhos doces, que são compostos por uma massa de amêndoa, estilo maçapã, com recheio de doce de ovos.
Eu não tenho estômago para comer isto tudo, mas vou provar aqui a fatia de tomar, que dizem que é muito boa. Espero que vocês, quando vierem a tomar, também provem. Olha. Oi. Olha, para mim sabe a omelete doce. Portanto, tem aqui as 4 opções, caso você venha à cidade de Tomar, e tenho mesmo que experimentar aqui um docinho da cidade porque vale a pena. Outro edifício de referência na cidade é a Levada de Tomar, um espaço da antiga moagem, composta pelos moinhos e lagares del Rei, mandados edificar pelos Templários, um cartão de visita da cidade ao longo do Rio Nabão. Isto é um canal mesmo, este canal foi feito de propósito para, com a força da água que descia e regredia, fazer acionar os mós dos moinhos, porque o edifício que temos do lado esquerdo era uma moagem, portanto era necessário fazer acionar as rodas dos moinhos horizontalmente para moer, não é? Todo esse edifício também é manuelino, também é do século XVI, é um edifício importante. Este é um dos grandes exemplos do património industrial existente no concelho de Tomar. Hoje em dia alberga núcleos museológicos, exposições e o Centro Interpretativo Tomar Templário. Um ótimo local para você se envolver por completo na rica história de Tomar. Um símbolo significativo em Tomar é a Nora, devido à importância histórica da agricultura e do uso da água para a irrigação na região. As noras permitiam o desenvolvimento de áreas agrícolas, contribuindo para a subsistência e economia local. Uma referência é a roda hidráulica do Mochão. Esta Nora é o símbolo da cidade de Tomar. Verdade. A Nora, que é uma invenção árabe, muçulmana, que foi trazida para a Península Ibérica durante as chamadas invasões muçulmanas, islâmicas, especialmente no século X era uma coisa que era muito comum, e servia para quê? Servia para irrigar os campos. Portanto, normalmente a Nora estava colocada sobre um poço, depois aqueles vasinhos que se vêem que andam ali à volta, não é? A Nora normalmente tinha que ser acionada por umas roldanas dentadas, um género de umas modos dentadas, e um burro que andava à volta que fazia acionar o sistema. Aqueles vasinhos entravam dentro do poço, chamam-se alcatruzes, tiravam a água de dentro do poço e vertiam a água sobre aquela estrutura que, enfim, caía graviticamente, é um género de um canal, depois levava a água graviticamente do espaço mais elevado para o mais baixo, daí para outro, e irrigava os campos. Isto foi muito importante, foi uma revolução, porque era um sistema de irrigação que não existia na Península Ibérica antes da chegada dos muçulmanos. Portanto, a palavra Nora é uma palavra árabe, alcatruz também, e aqui vemos então a Nora com os alcatruzes, símbolo da cidade de Tomar. E dá entrada para o Parque do Mochão. O Mochão era um género de uma ilha que se formou através de elementos sedimentares e vimes que iam sendo trazidos com as águas, não é? Em especial que iam sendo postos aqui na altura das grandes cheias e que formaram um género de uma ilha no meio do rio. O rio passa deste lado e passa do outro lado, é que se chama Mochão. O Parque do Monchão é um ótimo lugar para passear e explorar feiras e mercados, que oferecem uma variedade de produtos, incluindo itens locais, artesanais e antiguidades. O
mercado Tomar alternativo ocorre ao terceiro domingo de cada mês, mas ao longo do ano existem outros mercados temáticos. Quando estávamos ali em cima da ponte, vimos o açude, que é estas mini cascatas, digamos assim. E aqui neste parque também conseguimos avistar. E a minha pergunta é, Cristina, para que é que serve aqui o açude? Pois, normalmente, só para criar o espelho de água. Normalmente o açude utiliza-se para regular a corrente do rio, não é? Para evitar que a água se escoe para um sítio que não se quer. Neste caso é mesmo, tem a função de criar este magnífico espelho de água, lisinho, e que cria este fresco para o parque, que é super agradável, não é? Muito bonito. Lindo, mesmo, muito agradável. O parque ainda é um local popular para atividades ao ar livre. Para quem conhece Tomar, com certeza já ouviu falar do poeta Fernando Ferreira e do compositor Fernando Graça, dois ilustres habitantes de Tomar que são homenageados neste parque. O Parque do Monchão é frequentado tanto por moradores como por turistas, um espaço tranquilo para aproveitar o seu dia e admirar a sua paisagem. Não muito longe do Parque do Monchão, encontra-se um local que guarda uma lenda, a Capela de Santa Iria, que, segundo a lenda, terá vivido na época visigótica no século VII a jovem devota Iria. E quem foi esta senhora? Ela foi uma menina de extrema beleza. O filho do senhor da terra, um senhor chamado Bertiando, encontrou-a por acaso e apaixonou-se loucamente por ela e queria se casar com ela, mas ela não queria de todo. O que aconteceu foi que o próprio confessor, isto segundo a lenda, também estava apaixonado por ela e ele próprio também queria casar com a menina. E então deu-lhe uns poses, algo para ela beber, que fez com que o ventre dela inchasse. E ele disse que este Ramiro, que ela estava grávida dele. Ora bem, que era uma falsidade, não é? O outro rapaz, o Bertiando, cheio de ciúmes, o que é que vai fazer? Um dia, quando ela sai do convento, manda assassinar, ou assassinou ele próprio, não sabemos, e ela cai ao rio, porque o rio era mesmo aqui ao lado do convento. Ao Rio Nabão. Ao Rio Nabão. E depois ela vai com o Rio Nabão, que vai entroncar no Zézere, portanto, ela vai com o Rio Nabão, pelo rio, entra no Zézere e entra no Tejo, e vai dar a um sítio, a uma várzea, onde os cristãos daquela várzea descobrem o corpo da santa e vão fundar então a cidade de Santarém, que vem de Santa Iria. Mas ela, de facto, viveu aqui em Tomar e é a santa padroeira de Tomar. No próximo programa Cidades de Portugal, vamos explorar a cidade de Tomar, descobrindo a sua rica herança cultural e seu papel significativo na história de Portugal. Uma cidade surpreendente, conhecida por ser a sede dos Cavaleiros Templários e a Ordem de Cristo, crucial na expansão marítima portuguesa. Não perca no seu programa Cidades de Portugal.